Ele possui graduação em Ciências Biológicas, licenciatura e bacharelado pela UEM, doutorado também em Ciências Biológicas, especificamente Biologia Celular pela UEM, em parceria, né, com a Universidade Federal do Paraná. Ele realizou um estágio de pós-doutorado pelo programa CAPES, COFCUB, no Institut National de la Recherche Agronomique, INRA, na França, né, trabalhando com proteômica comparativa de Staphylococcus aureus isolados em hospedeiros bovinos e caprinos, e esse estágio de pós-doutorado foi feito na cidade de Rennes, na França. Também foi bolsista de pós-doutorado júnior do CNPq, trabalhando com estudos de interação entre proteínas e regiões curvas do DNA, bent DNA. Também não sabia que existia isso. Tem experiência na área de processos biotecnológicos e bioquímicos utilizando fungos Basidiomycetes, determinação estrutural de polissacarídeos e exopolissacarídeos produzido por fungos, e produção de basidiomycetes comestíveis e medicinais, proteômica e biologia molecular. Atualmente atua como professor adjunto na Universidade Federal do Paraná, meu colega aqui no setor Palotina, e muitos de vocês já conhecem ele também, lecionando disciplinas na área de biologia celular, genética, isso na graduação, né? E regulação, expressão gênica e tópicos avançados em bioquímica e biotecnologia no programa multicêntrico em bioquímica e biologia molecular. Ah, então, professor Fábio, com muito prazer ter você aqui, né? O professor Fábio também foi vice-coordenador do nosso programa juntamente comigo, né? Ali entre 2020 e 2022. Então, pessoal, aproveitem aí esse tema, essa palestra com o professor Fábio, tá bom? Então, Fábio, muito obrigado mais uma vez e agora é com você. Ok, Isaac, muito obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu agradeço pelo convite para estar aqui conversando um pouco com vocês hoje sobre os fungos, essa área na qual eu venho trabalhando há muitos anos. Eu estive pensando ontem, acho que vai dar uns 30 anos já, mais ou menos, porque desde a minha iniciação científica que eu trabalho com esses organismos, com esse reino de organismos. E é um prazer muito grande falar do que você gosta de fazer, né? Então, eu agradeço a você, Isaac, pela oportunidade. Então, a proposta é fazer meio que um apanhado geral do que nós pensávamos sobre esses organismos no passado e nas áreas principais que hoje estão despontando, né, envolvendo a biotecnologia destes micro-organismos. E pelo fato deles serem classificados em um reino à parte, eles possuírem características de animais e de vegetais, sendo que não são nenhum dos dois, não é? Eles têm um reino fungi, eles são extremamente interessantes e extremamente promissores para o futuro da biotecnologia. Então, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação que eu elaborei para esta oportunidade. Por gentileza, me confirmem só se vocês conseguem observar. Sim, Fábio, tá bem Tá, claro. tá ótimo? Então, Uhum. perfeito. Então, o tema da nossa conversa hoje é fungos em biotecnologia, o passado e o futuro, né? Ahn, então, meu nome é Fábio, já me apresentou, e aqui em cima, do lado direito, nós temos a logo do nosso laboratório. Aqui o NEMA, o Núcleo Experimental de Micologia Aplicada. Micologia é a área da biologia, é a área da ciência que estuda os fungos, não é? E esse laboratório, ele completou 12 anos. Ele foi montado assim que eu cheguei aqui em Palotina, né? Eu já trabalhava com fungos anteriormente, como foi dito na minha apresentação, trabalhei com fungos em Maringá, depois trabalhei com fungos em Curitiba. Quando eu estive na França,
Foi o único momento em que eu mudei de grupo, fui trabalhar um pouco com bactérias e depois retornei aos fungos novamente. Bom, os fungos, eles sempre estiveram relacionados com o ser humano, né? Nós lidamos com a presença dos fungos há milhares de anos, desde que o homem começou a domesticar os animais e começou a mudar seu comportamento nômade para se estabelecer em cidades, houve a necessidade de produção de alimento, não é? E de bebidas. E assim os fungos foram sendo estudados e a relação entre homem e fungo foi se ficando cada vez mais estreita, foi se estreitando, não é? Nos egípcios, né, na cultura egípcia já se tem relatos, aí já se tem evidências de que os fungos eram utilizados para a produção de alimento, de pão e de cerveja, né? Em várias outras culturas da América Central, da América Latina, existem evidências de utilização de fungos em cerimônias religiosas, existem relatos de várias ocasiões, né, e de várias utilizações destes micro-organismos junto à cultura humana. Quando nós falamos dos fungos, e conforme eu disse há pouco, estes organismos, eles possuem características tanto do reino vegetal quanto do reino animal. Antigamente, num passado recente, eu diria, os fungos foram classificados como vegetais, por um motivo claro até. Quando chovia, aumentava a umidade relativa do ar, aumentava a umidade do solo, e esses fungos apareciam junto às árvores, junto ah, aos gramados. Então, eles foram classificados como vegetais e começaram a ser estudados dentro da botânica. Com o avançar das técnicas de biologia molecular e de bioquímica, que é inclusive o tema do nosso, né, da nossa disciplina, aqui nós começamos a perceber que os fungos estavam muito mais próximos dos animais do que dos vegetais. Os fungos, eles armazenam glicogênio e não amido como os vegetais, não é? Os fungos não conseguem fazer fotossíntese, eles são heterotróficos como os animais. Então, as técnicas, principalmente de biologia molecular, foram mostrando que a biodiversidade é gigantesca dentro desse reino. Nós conhecemos muito, muito pouco da biodiversidade, e quando eu digo biodiversidade, eu não estou dizendo né, de plantas e de animais, eu estou dizendo da biodiversidade dentro só do reino fungi. Estima-se que nós conheçamos cerca de 10 a 15% dos fungos existentes. Imaginem qual é o potencial deste reino para a aplicação biotecnológica. Então, antes de eu entrar um pouco nessas, eu separei assim por notícias e por artigos científicos para a gente ir mostrando para vocês mais ou menos o que foi feito, mas geralmente quando os fungos são empregados dentro da biotecnologia, nós fazemos a utilização de uma bateria enzimática. As enzimas, vocês recordam, são moléculas que aceleram reações químicas, e os fungos possuem uma bateria, um conjunto de enzimas extremamente potente. Tanto que estes organismos, eles estão relacionados com a decomposição da matéria orgânica. Eles estão relacionados com o ciclo do carbono na natureza. Os fungos apodrecem, eles colonizam a matéria orgânica, aqueles materiais difíceis de serem metabolizados, como a lignina e a celulose, moléculas complexas, e
reciclam esse material. Então, dentro da biotecnologia, nós fazemos utilização desta bateria enzimática poderosa que as espécies de fungos possuem. Bom, então estes indivíduos, estes fungos, eles podem ter uma célula só, como é o caso das leveduras, ou podem ser compostos por múltiplas células, formando um tecido que nós chamamos de micélio, ou corpo vegetativo do fungo. Eles são eucariontes, possuem núcleo delimitado por uma carioteca, são heterotróficos com absorção. Na verdade, o sistema de obtenção de alimento dos fungos, ele é caracterizado por secreção-absorção. Ou seja, eles secretam um conjunto de enzimas, como as lignina peroxidases ou as manganês peroxidases, quebram as moléculas mais complexas fora do seu corpo, fora das suas hifas, e depois absorvem as moléculas mais simples, através das hifas que vão crescendo e se ramificando. Armazenam um glicogênio, um polímero, um carboidrato de reserva típico animal, possuem parede celular, uma estrutura típica de vegetal e de bactéria, e podem se reproduzir sexuadamente ou assexuadamente por esporos. Faço aqui um asterisco, essa reprodução assexuada, ela funciona como uma clonagem. Então, se você pega uma parte do corpo vegetativo do fungo e coloca ele em uma condição adequada para ele sobreviver, você clona aquele indivíduo, e isso é muito útil dentro do processo biotecnológico. Bom, como eu disse, os fungos, na verdade, eles são divididos aí em diversas famílias. Eu gosto muito de trabalhar com a classe Basidiomycetes, né, que a gente chama de fungos superiores. Aí são esses que formam essas estruturas que parecem um guarda-chuva ou os cogumelos, né? Os cogumelos, na verdade, eles são apenas uma parte da estrutura do fungo, assim como uma flor é apenas uma parte da estrutura de uma planta. A parte que se diferencia em cogumelos é uma parte do fungo, é uma estrutura que é especializada na produção de esporos. Mas esses fungos, eles são muito mais do que o cogumelo. Muitas vezes você vê um cogumelo num gramado, agora está muito úmido aqui, nós estamos fazendo várias coletas durante esses dias. Quando você coleta, quando você retira um fungo do gramado, você não está matando ele. Você só está retirando como se você fosse pegar uma flor de uma árvore. O fungo está subterrâneo, colonizando a matéria orgânica que está embaixo da terra, né? Então, ele é formado por hifas, ó, filamentos muito finos que vão se ramificando, ramificando, e quando essas hifas encontram uma condição adequada, elas se organizam e formam a estrutura do cogumelo. A parte de baixo dele, que tem essas lâminas, aqui chamadas de lamelas, é a região aonde os esporos são produzidos. Bem, este é um processo que eu gosto muito. Ele foi elaborado por uma amiga, a Vera Lúcia Bononi, uma grande autoridade, aí junto com outros pesquisadores brasileiros, no estudo da micologia. E ela ilustra bem isso que nós estamos falando. Vejam aqui. O sistema enzimático lignolítico, lignolítico é que ele é capaz de degradar ou quebrar a lignina, molécula extremamente complexa de unidades não repetitivas encontradas na parede celular dos vegetais. É muito difícil quebrar a lignina, só fungo e bactéria conseguem. Então, esse sistema ele pode ser utilizado, vejam, para biodegradação de xenobióticos. Quem são os xenobióticos? São contaminantes, né? Então, contaminantes de solo, ou para o tratamento de efluentes aí líquidos, né? Muitas empresas produzem efluentes com uma alta carga
de corantes, alta carga de componentes que tornam esse efluente alcalino, os fungos podem ser utilizados para tratar desses efluentes com bastante sucesso. E a outra grande área é a bioconversão de resíduos lignocelulósicos. Esses resíduos lignocelulósicos são todas aquelas substâncias ou aqueles resíduos que são oriundos, são gerados como um subproduto da cadeia produtiva, aí vegetal. Então, por exemplo, nós produzimos cana-de-açúcar, né, para aí a fabricação do açúcar e do etanol. Mas esse processo, ele deixa para trás toneladas e toneladas de bagaço de cana, de cinza, porque um pouco desse bagaço é utilizado na própria caldeira da usina, né? Quando nós produzimos o milho, nós utilizamos o grão para fazer aí o amido de milho, para fazer ou a soja, né? Nós utilizamos a parte dos grãos, mas esse processo deixa para trás toneladas e toneladas de matéria orgânica que nós chamamos de resíduos lignocelulósicos. Esses resíduos, uma grande parte deles, ou a maioria deles, até agora, dessas toneladas e toneladas, se eles não forem tratados, eles acabam virando ou se tornando um passivo ambiental. Aquela empresa, aquela usina que está produzindo o etanol ou o bioetanol, mas não está utilizando o resíduo, o bagaço de cana, ele está poluindo, ele está gerando um passivo ambiental que vai ter que ser tratado em algum momento. E isso para todas as culturas que nós pensarmos, né? Bom, os fungos nos possibilitam tratar e converter esses resíduos lignocelulósicos em polissacarídeos, que são extremamente valiosos para a atividade farmacêutica e médica, como a gente vai ver. Nós podemos converter esses resíduos em biomassa fúngica para fins alimentares, uma proteína ou um alimento que nós chamamos aí de carne do futuro, né? Porque riquíssimo em proteína, às vezes considerado um nutracêutico, porque além dele te suprir nutricionalmente, ele acaba auxiliando a prevenir alguns tipos de doenças. Eles podem ser utilizados para a produção de enzimas muito específicas, dentro da indústria têxtil, por exemplo, e ainda, quando esses resíduos já foram usados para um desses fins aqui, ele pode virar resíduo do cultivo e ser utilizado, por exemplo, na ração animal, né? Um dos projetos que nós estamos iniciando agora é a utilização desse resíduo de cultivo para alimentação de tilápias, né? Porque quando o fungo cresce aqui, não é qualquer fungo, é claro, você seleciona o fungo que te interessa para crescer nesse resíduo. Após o crescimento desse fungo e a produção daquela molécula, daquela biomassa que te interessa, ainda sobra o resíduo que pode ser usado como uma ração animal, porque ele aumentou a digestibilidade desse resíduo, ou então como CBS, que a gente chama de condicionador biológico de solo, né? Um adubo riquíssimo para as plantas. Bom, então talvez eu quis colocar aqui o clássico do clássico, né, dentro da micologia, o Fleming, muito conhecido aí por suas pesquisas com Staphylococcus aureus, uma bactéria que eu tive o prazer de trabalhar com ela lá na França. Ele trabalhava com essa bactéria e procurando meios de controlar essa bactéria. A Staphylococcus aureus, ela causa mastite em bois, ela causa uma série de doenças complicadas em vários grupos de animais. E a história diz que ele acabou saindo de férias, deixou as placas com as bactérias dele em cima da bancada, e essas placas foram contaminadas por um fungo. E onde esse fungo cresceu, na sua placa, as bactérias não cresciam. Ele conseguia perceber um halo transparente, mostrando que essas bactérias não conseguiam crescer ali. Então, ele foi estudar e percebeu que esse fungo era o Penicillium notatum, ou Penicillium crisogenium, que está aqui, e essa substância que ele produzia era a penicilina. Essa substância foi isolada depois,
essas linhagens, essas estirpes de Penicillium foram sendo melhoradas geneticamente, e hoje nós temos ainda, desde 1928, produção de penicilina, ou pelo menos do backbone da molécula de penicilina, por fungos desse grupo, dos penicilliums, né? Então, isso aqui salvou muitas vidas, porque a Segunda Guerra veio em 1945, né? Se não fosse a penicilina, o número de mortes seria muito maior. Bom, então, inicialmente, a ideia era a utilização desses fungos para algumas moléculas, como antibióticos, não é? O cultivo para a produção de biomassa na forma de cogumelos comestíveis, que é um mercado bilionário também ao redor do mundo. Se nós pensarmos, o Brasil consome pouco ainda destes organismos, mas se nós pegarmos a Ásia, o Oriente, Japão e China, principalmente, e a Europa, o consumo destes organismos, o consumo de cogumelos é muito alto, tá? Esse daqui é um cogumelo que ele não é considerado comestível. Nós já cultivamos ele aqui no nosso laboratório, vamos voltar a cultivar. Ele produz uma substância extremamente amarga e ele é muito duro também. Então, ele é feito um pó e ele é tomado na forma de cápsula. Esse aqui é o Ganoderma lucidum, ou reishi, né? Utilizado na medicina tradicional chinesa há milhares de anos, tá? Ele produz uma série de polissacarídeos e de substâncias que inibem o crescimento de tumores, controlam a pressão arterial. Vejam essa tabela aqui rapidamente, tá? Vejam, ó, a primeira coluna aqui, o nome do cogumelo, o nome popular dele, o composto ativo e a atividade farmacológica, só para vocês terem uma rápida ideia, tá? Ó, o último é esse reishi que eu mostrei, esse daqui, ó. Esse daqui, o Ganoderma lucidum, ele tem algumas moléculas como heteroglicanas, manoglucanas, glicopeptídeos e ganoderamas. Tem várias utilizações farmacêuticas e a principal talvez seja a atividade imunoestimuladora, não é? Grifola frondosa, maitake, tem outras substâncias, vejam, o que eles chamam de grifolano, na verdade é uma beta-glucana. Uma glucana é um polissacarídeo composto exclusivamente por glicose, não é? Agora, quando eu tenho aqui uma manoglucana, por exemplo, aqui embaixo, é um polissacarídeo híbrido, composto por glicose e também manose. Existem várias estruturas de polissacarídeos e cada uma delas apresenta uma atividade biológica específica. Então, o maitake também beta-glucana imunoestimuladoras. Eu vou falar bastante de beta-glucanas 1316. Beta-glucana porque ela tem uma ligação glicosídica do tipo beta, muito mais difícil de ser quebrada do que a ligação alfa, que está presente no amido, por exemplo. Então, a ligação beta-glicosídica, para você ter uma ideia, a lignina, a celulose, a hemicelulose, são beta-glicosídicas. Esses polissacarídeos, por possuírem essa ligação do tipo beta, eles acabam funcionando como uma fibra alimentar e ativando receptores específicos no nosso sistema imunológico. Por isso que ele acaba desencadeando atividades biológicas tão especiais. Então, vejam lá, Pleurotus ajorcágeo, a gente encontra bastante aí no mercado mesmo, tá? Beta-glucana, 1316. Vejam só, tudo beta-glucana, beta-glucana, beta-glucana. Isso não quer dizer que elas são iguais, tá? Mesmo sendo 1316, porque 1316 significa que a cadeia principal é ligada do carbono 1 ao 3, e as ramificações, ocorrem no carbono número 6. Só que essas ramificações, elas podem variar. A frequência das ramificações é variável. Por isso, estruturas diferentes, atividades biológicas diferentes. É um mundo para se estudar dentro da química de carboidratos. Lentinus edodes, o famoso shiitake, para quem gosta de comida japonesa, o shiitake é um cogumelo muito especial, muito saboroso.
Ele produz uma substância, uma beta-glucana também, especial do shiitake, que é chamada de lentinana. Inclusive, essa beta-glucana está patenteada, ela está protegida por ninguém menos do que a Mitsubishi Motors, né? Agáricos bisporos, aquele que a gente utiliza mais comumente aqui no Brasil, em estrogonofe, também possui substâncias imunoestimuladoras. Aqui tem uma estrutura para você ter uma noção. Alguns cogumelos, todos menos esse último aqui, do gênero Pleurotus. Esse aqui é o Pleurotus roseus, ou striatorroseus, do qual nós extraímos uma molécula, a primeira, inclusive, na ciência. Primeira vez. É um carboidrato que ele tinha um metil natural, né? Ele era metilado naturalmente. Isso foi publicado lá em 90 e não sei quando, 2000 e alguma coisa. E depois outras moléculas parecidas foram isoladas de outros cogumelos. Esse último aqui é o Citrinopileatus, o amarelo, né? Todos eles possuem essa estrutura aqui, ó, 1316 beta-glucana, ó, a estrutura principal aqui, e a ramificação no carbono 6. Só que essa ramificação pode ocorrer de 2 em 2, pode ser de 3 em 3, pode ser de 2 e pula 3, e assim vai. A estrutura, ela se repete, e cada uma dessas beta-glucanas possui uma atividade pronunciada, muito interessante. Então, vamos lá para as aplicações desses fungos lignolíticos, não é? Bom, ele pode ser usado, como eu disse, para produzir proteínas e polissacarídeos. Isso faz parte da biomassa fúngica. Ele pode ser usado também para a produção de exopolissacarídeos. Isso aqui é bem interessante dentro da biotecnologia, porque se o polissacarídeo é produzido, isso aqui é feito em cultura submersa, tá? Em cultura líquida, ou bioreatores grandes, ou em escala menor, em escala piloto no laboratório. Mas se o polissacarídeo ele é produzido e ele é externalizado, ou seja, ele é jogado para o exterior da IFA, é muito mais fácil a recuperação desse polissacarídeo. Você filtra a biomassa, utiliza a biomassa para alguma coisa e ainda utiliza os polissacarídeos extracelulares para desenvolver algum medicamento. Eles também podem ser utilizados para a produção de enzimas, placases e peroxidases, usadas na indústria papeleira, por exemplo. Eles podem ser utilizados na produção de ácidos orgânicos, produzidos e utilizados na indústria cosmética, na indústria têxtil, antibióticos e imunoestimulantes. Imunoestimulante é uma área muito interessante, né? Em momentos em que nós temos aí doenças emergentes aparecendo, que podem debilitar o nosso sistema imunológico, os fungos vêm para fazer esse papel contrário. Então, esse daqui é o famoso cogumelo do sol, o Agaricus blasei, ou Agaricus brasiliensis, né? Que foi extensivamente cultivado há alguns anos atrás, e até hoje ele é bem cultivado, com 100% praticamente da sua produção vai para o Japão e para a China, vai para o mercado internacional. Que lá eles purificam essas moléculas e depois vendem esses produtos para nós. Outras aplicações farmacológicas dos fungos lignolíticos, tá? São substâncias antitumorais, como a gente vai ver no nosso laboratório. Nós tivemos a grata satisfação de nosso último trabalho, nós isolamos uma substância antitumoral, vou mostrar para vocês. Imunomoduladores, que controlam o sistema imunológico. Imunossupressores. E aí você pode se perguntar, mas para que eu quero um imunossupressor? Eu quero estimular o sistema imunológico, não deprimir. Depende. Em algumas situações, como é o caso de transplantes, é importante que o sistema imunológico do transplantado esteja debilitado, que ele seja suprimido, porque aí você evita a chance desse indivíduo que recebeu um órgão
rejeitar esse órgão. Então, as substâncias imunossupressoras têm um papel muito importante também na farmácia, na indústria farmacêutica. Substâncias cicatrizantes atuam ali no potássio, na placa de cicatrização, na estrutura cicatrizante, inibidores de agregação plaquetária, moduladores de pressão arterial. Então, vejam que o que era no passado lá, que fala assim, não, fungo pode ser usado para produzir antibiótico. Sim, pode ser utilizado para produzir antibiótico, mas ele pode ser utilizado para produzir muito, muito mais coisas do que os antibióticos. Esse fungo que está aqui no canto direito de vocês, laranja, ele é o Cordyceps militaris, se eu não estou enganado. Ele é um fungo que coloniza artrópodes, muito disseminado aqui no Brasil, na região da Amazônia, aqui na nossa região nós já encontramos, e ele produz várias substâncias que são benéficas ao organismo humano. Então, foi desenvolvido um jogo, né, que depois virou uma série da Netflix, lá, o The Last of Us, em que o autor ele utiliza meio que da ficção, da fisiologia desse fungo aqui, que ele ataca insetos. Ele ataca insetos e coloniza o inseto fica vivo, mas ele tem alguns espasmos, ele não consegue mais, formigas, por exemplo, não conseguem mais subir na árvore, e as formigas acabam ficando no solo, porque evolutivamente o fungo meio que direciona a formiga a ficar no solo, porque ali é interessante para que o fungo seja disseminado. Então, o autor do The Last of Us usou isso para criar a série em que os fungos atacam humanos. Isso é uma ficção, evidentemente, mas é um fungo muito interessante, porque ele ó, tem esse efeito, inclusive estimulante sexual para humanos, né? Vejam aqui de novo as beta-glucanas 1,3, 1,6 e os diversos. Aqui eu só coloquei uma pequena, eu não tenho parte com nenhuma dessas empresas, tá? Não sou representante de nenhuma delas. Peguei ao acaso algumas coisas aqui na internet, veja lá. Mushroom imune com beta-glucanas, reishi, cogumelos de poder, né? Agar, cogumelo do sol, totalmente natural, enfim, são vários. Existem suplementos nutracêuticos, líquidos também, extratos alcoólicos, extratos aquosos. E aí, bom, vejam aqui o nosso antepenúltimo artigo que foi publicado. Não, publicamos outras coisas depois disso, mas esse daqui foi um recente que foi uma grata publicação. Bom, a primeira autora é a Chayane, ela trabalhou no nosso laboratório no início do NEMA, já uns 10 anos atrás, e hoje ela está em Curitiba, ela foi para lá, foi fazer o doutorado dela na UFPR de Curitiba, e aí ela levou o que nós começamos aqui e terminou lá no doutorado. Então, esta molécula, fucogalactana, ela foi extraída desse cogumelo que o cara está segurando aqui na mão, veja o tamanho dele. Ele é o Macrocib titans, um dos maiores cogumelos do mundo, é o terceiro em tamanho, né? Um cogumelo desse daqui pode pesar aí 20 quilos. Um único corpo de frutificação, como a gente chama o cogumelo, né? O nosso, ele tem bastante aqui na região do Paraná. Nós isolamos muitas linhagens dessa espécie aqui. Uma delas chegou a pesar 5 quilos, um único cogumelo. Bem, extraímos os polissacarídeos desses cogumelos que foram isolados aqui. Nós estamos tentando padronizar o cultivo artificial dele. E depois de isolar essas substâncias, elas foram testadas contra células de melanoma, né? E esta substância em específico, ela não matou a célula do melanoma, uma célula cancerígena, mas ela inibiu a migração dessa célula.
Então, o fato dela inibir já é um ponto extremamente interessante, porque quando nós estudamos um pouco mais a parte desses eventos de reprodução celular acelerada, como é o caso do câncer, muitos de vocês já ouviram falar que às vezes o paciente retira um tumor principal, mas esse tumor se espalha pelo corpo porque ele migra. Essas células migram e vão se desenvolver em outros tecidos. Então, se nós temos uma substância que inibe a migração, ela já abre portas para futuras pesquisas, né? Esse foi um trabalho inteiramente, quase inteiramente realizado aqui no nosso laboratório, no NEMA, e em parceria com o laboratório do professor Marcelo Iacomini, meu grande amigo, meu grande orientador lá de Curitiba, né? A Fernanda também trabalhou comigo, a Chay. Então, foi uma grata satisfação esse trabalho. Na sequência, nós publicamos um outro trabalho nessa revista aqui. Esse foi aqui agora, ó, de 2025, Carbohydrate Polymers, diferentes fucogalactanas, vejam, fucogalactanas com diferentes pesos moleculares daquele mesmo cogumelo, do Macrocíbio titans, promovem efeitos distintos e morte de células de câncer de mama, né? Então, também da Chay, tá? Da Renata. Moléculas, vejam, o mesmo cogumelo, ele produz centenas de moléculas diferentes, cada uma com uma atividade diferente. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Essa daqui, ele mata a célula de câncer de mama, né? Então, novamente, abre portas para elucidar, para a gente desenhar melhor essa molécula, para a gente ver em que situação que ela atua melhor, não é? Então, o nosso laboratório, ele busca isso, ele busca as aplicabilidades biotecnológicas destes fungos, que são praticamente inexplorados no nosso Brasil, né? Aqui, novamente, os fungos, ó, bons tamanhos. O câncer de mama, ele é uma causa importante, é um tipo de neoplasia maligna, né, que causa a morte, que mais causa a morte de mulheres brasileiras, né, ficando apenas atrás do câncer de pele. Então, às vezes, uma substância que foi testada para um efeito desse, ela pode ser levemente modificada, sulfatada, metilada, e apresentar um efeito contundente contra alguns tipos celulares que nós queremos eliminar. Então, é uma linha do nosso laboratório também, essa pesquisa de antitumorais. Bom, uma outra linha de trabalho que está sendo desenvolvida pela Juliana Freire, em parceria com o professor André Viana, que tem o modelo do zebrafish, essa linha está utilizando esse fungo aqui, que ele é chamado de juba de leão, né? Ele é um fungo meio estranho, meio peludo. Dizem que é delicioso, eu nunca comi ele, diz que é o fungo que tem gosto de lagosta. Eu nunca comi esse fungo aqui, mas nós estamos trabalhando também com uma parceria com a Fungitac. A Fungitac é aqui de uma empresa que produz esses fungos comercialmente, está em parceria conosco para nós testarmos este fungo na proteção de células neuronais, de células nervosas. Já existem evidências que moléculas que são extraídas desse fungo protegem axônios e corpos celulares de células neuronais, de neurônios e células gliais, e, inclusive, de modo extremamente interessante, conseguem regenerar algumas dessas células lesadas. Então, nós estamos causando pequenas lesões
no zebrafish, em embriões desse peixe, né? O zebrafish é bastante interessante porque os embriões dele são transparentes e nós conseguimos grandes quantidades de embriões em pouco tempo, então ele é um modelo ideal para muitas pesquisas. Nós estamos tratando os embriões com este extrato desse fungo e estamos obtendo resultados interessantes em termos de proteção e de regeneração de um tecido tão importante que é o tecido nervoso. Aí, os embriõezinhos, esses embriõezinhos aqui, ó, são menores do que uma cabeça de agulha, são bem pequenininhos, mas eles são transparentes. Então, na lupa, você consegue ver aqui, ó, as manchas oculares, você consegue ver notocórdio, você consegue ver o desenvolvimento de coluna vertebral, você consegue ver abdômen, você consegue ver se ele tem uma cauda que está deformada, você consegue ver manchas oculares, e as células nervosas a gente vê aqui na região da cabeça, né? Nós tratamos primeiro esses embriões com diferentes concentrações de etanol. Os embriões apresentam manchas de morte de neurônios aqui na cabeça, e depois a gente trata com extrato fúngico e essas manchas desaparecem, mostrando que ocorre regeneração de tecido nervoso, tá? Esse é um trabalho muito interessante também que nós continuaremos pelos próximos anos. Outra linha do nosso laboratório, ela procura utilizar micro-organismos que são capazes de combater fungos indesejados, digamos assim. Fungos que causam doenças. Porque existem fungos comestíveis, existem fungos medicinais, existem fungos alucinógenos, existem fungos tóxicos e existem aqueles fungos que são patógenos de humanos, como é o caso da Cândida SP. Cândida albicans e Cândida tropicalis, principalmente. São fungos leveduriformes que causam diversos problemas, as candidíases, né? Especialmente problemas femininos, né? E, e esses fungos são de difícil controle, porque muitas vezes você trata da candidíase naquele paciente e depois de algum tempo, quando esse paciente fica imunodeprimido, imunodebilitado, essa candidíase aparece novamente, ela é recorrente. Então, vários tipos de bacilos aqui, ó, de bactérias, estão sendo testadas pelas garotas do nosso laboratório, a Juliette, a Mariana, a Bianca, a Rafaela, agora as meninas ali, estão testando o efeito de substâncias produzidas por bacilos contra a cândida, que é uma levedura patogênica. Bacilos thuringienses, metilotrópicos, bacilos subtilis, bacilos koch, e tequilenses, licheniformes. E aí vocês vejam aqui, ó, o que o Fleming percebeu lá, quando ele descobriu a penicilina, era uma coisa mais ou menos isso aqui, ó. Quando o fungo crescia, a bactéria não crescia. Opa! Ele via esse halo, essa região onde as bactérias, porque esse branquinho aqui é a bactéria, ó, tá? Então ele via que existia uma inibição aqui também de novo, ó. Essa parte mais escura é a região aonde a substância, possivelmente um lipopeptídeo, alguma coisa parecida com isso, está inibindo o crescimento destes micro-organismos que são patógenos importantes, tá? Que são causadores de doenças. E aí vai, né? Nós temos aqui, ó, por exemplo, vários bacilos contra outros fungos, ó, Alternaria alternata. Veja, a gente vai trabalhando, ó, contra algumas coisas, ela não inibe muito, mas contra outras a gente vê a inibição, tá? Vários Fusarium graminearum, um importante fungo que é um patógeno de plantas, né? Então, nós fazemos esses trabalhos de prospecção, para ver qual é o fungo que pode ser utilizado em que processo biotecnológico. Bom, existe também o lado
complicado dos fungos, não é? Os fungos, como todos os organismos, eles tentam sobreviver e eles vão ganhando resistência a partir da passagem dos anos, como as bactérias, como os estafilococcus aureus também. Eles vão ficando cada vez mais resistentes e aí, quando nós fazemos o uso indiscriminado e de maneira errônea dos antibióticos, nós contribuímos para o surgimento de patógenos mais resistentes, tá? Então, a Candida auris é um fungo aí que alguns anos atrás começou a aparecer. Ela é uma levedura aí muito parecida, parente da Candida albicans, que é facilmente controlada, mas a Candida auris não. Ela pode ser resistente a muitos medicamentos, muitos antifúngicos, tá? Ela contamina a corrente sanguínea muito facilmente, ataca grande número de pacientes que estão ali imunocomprometidos na UTI, e um problema grande é que ela acaba, olha só, tendo um índice de mortalidade de quase 60%, e ela também sobrevive fora do corpo, nas paredes, nos móveis da UTI e do hospital, nas cânulas, nas agulhas, né? Os catéteres. Então, é sempre muito importante que existam grupos que estudem essas doenças emergentes, tá? Nós não trabalhamos com esse patógeno, nem com a mucormicose, uma outra doença relativamente recente, tá? Ela explodiu, ela teve um surto vertiginoso na Índia, na época da Covid-19. A Covid-19, ela acabava debilitando muito aquele paciente que estava contaminado. E aí o sistema imunológico baixo. Um lugar que é muito quente e é muito úmido é tudo o que o fungo quer para sobreviver. E ele sobrevive. Sobrevive matando mais de 50% daqueles que são acometidos, né? Muitas vezes, aquele sujeito ele precisa passar por uma cirurgia que acaba mutilando, né? Ele perde pedaço de nariz, pedaço de orelha, quando essa micose não ataca a corrente sanguínea e vira uma micose sistêmica, né? A maior parte desses fungos aqui, eles não causam essas doenças. Só quando ele tem uma condição muito especial que ele acaba causando esse problema. E isto faz com que seja essencial a pesquisa, então, destes micro-organismos. A gente diz micro-organismo, mas não é um termo correto também, eu diria. Porque vocês viram lá, tem cogumelos que pesam 20 quilos. Então, não tem nada de micro-organismo. Às vezes pesa mais do que uma criança, né? Então, são estudados muito dentro da botânica, da microbiologia, mas muitos desses micro-organismos são macro-organismos, como é o caso da Armillaria amelia, o maior organismo vivo do mundo. Então, como que é um micro-organismo, né? Esse fungo é um Basidium micete também, forma cogumelo assim. Ele é subterrâneo e ele se espalha por vários estados americanos. E aí as análises de DNA mostraram que é o mesmo fungo, que está por baixo de estados e estados americanos. É como se ele começasse a crescer aqui e fosse até lá no Rio de Janeiro, lá em Minas Gerais, por baixo da terra. Bom, vamos então ver o que está acontecendo. Vão anotando as perguntas aí que vocês têm. Eu sei que é um tema muito, eu acho fascinante. Eu acho muito legal. E eu gosto de fungo porque você pode estudar a sua vida inteira e vai faltar tempo ainda para você estudar, porque são muitas informações e muitas aplicações, né? Então, talvez a produção de biomassa para fins alimentares seja uma das aplicações dentro da biotecnologia que vai aparecer mais rapidamente, tá? Esse daqui é o Boletus edulis, muito apreciado na França, na Europa, por seu gosto refinado, né?
por seu perfume, ele cresce nos parques, tá? E ele é cultivado também, ele é vendido em restaurantes a preço de ouro, junto com as trufas, né? As trufas negras, as trufas brancas, são muito caros. E eu tive a oportunidade de comer bastante lá, não porque eu ia no restaurante, mas porque eu sabia quem era, e aí eu saía coletar. Tem muita gente que sai coletar os fungos depois da chuva. Então, comi bastante. Ele não dá aqui na nossa região do Brasil. Bom, uma notícia interessante: a Foodtech, né, uma empresa, na verdade, aqui do nosso estado paranaense, a Fung Biotechnology, que tem sedes ali em Curitiba e Ponta Grossa, acabou desenvolvendo, então, um fungo, um concentrado de proteínas fúngicas. É a parte vegetativa do fungo. Eles criam esse concentrado e fazem hambúrgueres ou carne de cogumelo, tá? Isso é diferente de você utilizar ou bactéria, por exemplo, para fazer isso. Até poderia fazer também, mas o sabor é muito leve. Então, ele pode ser suplementado ou flavorizado com outras substâncias. E dizem que é muito bom. Não comi ainda, mas estou curioso para comer, tá? Olha ali, ele diz que é, ele é bem, ele tem uma textura muito interessante. Ele diz que ele parece um frango desfiado. E como eu disse, é a carne do futuro, né? Porque nós não poderemos continuar menosprezando toda essa biomassa que é produzida. São bilhões de toneladas de biomassa que são utilizadas, por exemplo, para adubar outras plantas, mas elas poderiam ser utilizadas de uma forma bem mais racional. Você poderia praticamente converter lixo em umas proteínas de altíssima qualidade, tá? É, ela também trabalha com outros materiais que são oriundos do crescimento de cogumelos, como embalagens biodegradáveis e o couro de cogumelos, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? Eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês depois, tá? Mas eu fui buscando aqui alguns artigos mais novos e os polissacarídeos, ó, como eu estava dizendo para vocês, são extremamente importantes dentro da indústria de alimentos, dentro da indústria farmacêutica e dentro da indústria cosmética. É uma outra área que cresce muito utilizando-se metabólitos fúngicos. Então tá aí, ó, a carne, né? Em termos de gordura, ó, uma porção de 80 gramas, ela tem 1 grama e 78 quilocalorias, muito inferior aos 14 gramas do produto vegetal e mais baixo do que o animal ainda, tá? Então é uma carne, é a picanha do vegetariano, do vegano. Muita gente não come carne, está aumentando muito isso também, a alimentação saudável, e os cogumelos são uma ótima opção para isso. Possui 14% de proteínas, tá? A carne possui 20, então ele é praticamente uma carne vegetal sem gordura, tá? Outra área interessante, o potencial uso das beta-glucanas e dos cogumelos, da biomassa fúngica, para a indústria alimentícia animal, PET também, tá? Já existem aí produtos, rações de animais com base em proteína fúngica. Essa daqui é uma empresa da Tchecoslováquia, uma empresa que bem inovadora, tá? Em cima do desenvolvimento de produtos fúngicos, tá? Muito importante. E uma iniciativa que eu vi há já algum tempo, eu venho pensando e conversando nas iniciativas aqui do CNPEM.
CNPq é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, está em Campinas. Esse super laboratório aí que chama Sirius, ele é um conjunto, na verdade, de vários e vários laboratórios que busca opções biotecnológicas. E, coincidentemente, nesta madrugada, eu estava assistindo o canal Futura e o Murakami, tá, o responsável pelo CNPq, estava falando de, de utilização da biomassa brasileira, porque o Brasil, isso é uma grande vantagem para a biotecnologia. O Brasil ele tem uma matriz energética muito interessante. É uma matriz energética que faz uma grande utilização do bioetanol, do etanol de cana-de-açúcar. Comparado com outros países do mundo, países desenvolvidos, nós estamos à frente. Nós produzimos mais álcool de cana do que esses países. Nós também temos uma grande utilização de energia elétrica. Mas esta primeira forma de energia, do bioetanol, que nós colocamos no tanque dos nossos carros, ela gera um subproduto, ou vários subprodutos, principalmente o bagaço da cana-de-açúcar. E o CNPq tem um grupo agora extremamente envolvido na utilização racional desses resíduos lignocelulósicos para a produção de energia e de matéria, né? De moléculas com aplicabilidade biotecnológica que estão sendo estudadas aí. Eu diria que é o principal, é o laboratório mais famoso, acho que do Brasil hoje. Não sei se é o maior, mas é um dos mais famosos aí, o CNPq, o Sirius aí, né? Da CNPq. Bom, outras iniciativas interessantes, vejam só, esse tênis da Adidas e outras empresas mundiais estão fazendo os primeiros estudos aí, começando a fabricar tênis com couro produzido a partir de fungos, couro de cogumelo, né? Aí aplicações na moda, na indústria têxtil, esse material aqui em cima das luminárias é todo produzido por fungos, ó, né? Então é assim que outras empresas, a gente vai ver empresas de startups aí aparecendo, começando a fabricar esses produtos, porque isso daqui ele pode ser originado de uma forma menos agressiva, não é? Do que a utilização, por exemplo, de mamífero, do couro animal, tá? Outra notícia recente, bem interessante aqui, mostra que alguns desses fungos, que eu repito, nós muitas vezes nem conhecemos ainda, eles produzem moléculas, como eu disse, extremamente específicas em suas ações. Essa daqui, por exemplo, sugere que algumas proteínas da superfície do conítio, que é uma estrutura de reprodução do Aspergillus fumigatus, esse fungo aqui, ela acaba enganando e driblando o sistema imunológico do hospedeiro, o que facilita a infecção fúngica. Então vejam que o fungo ele evoluiu de uma maneira que ele consegue enganar o sistema de defesa do hospedeiro onde ele vive para invadir aquela célula. Isso com certeza vai gerar uma ferramenta de biologia molecular muito interessante, como foi o caso das enzimas de restrição, ou do bacteriófago fago T4, aquele vírus que ataca a bactéria, né? O vírus atacava a bactéria e injetava o DNA viral. O que nós fizemos? Tiramos o DNA viral e colocamos um gene de interesse. Então ele virou uma nanoseringa para a biotecnologia. Ele vai lá e injeta o gene que a gente quer entregar para aquela célula. E assim que a biotecnologia avança.
Bom, um trabalho relativamente mais antigo, aí, de 2019, feito em parceria com o Lab Mater, do professor Elton, que agora está em Curitiba, ali na UFPR. O Lab Mater e o professor Elton são nomes de referência dentro do Brasil e do mundo, dentro da área de biocombustíveis. E os biocombustíveis, eles vêm aumentando a cada dia. Mas o que o NEMA com fungo tem a ver com biocombustível? Bom, tem a ver porque o biocombustível, ele tem água, ele, ele mobiliza água, ele junta água mais facilmente do que o combustível 100% fóssil. E a legislação está obrigando a adição de biocombustível no combustível fóssil. Tanto que hoje o que nós utilizamos é uma blenda, é uma mistura de combustível fóssil, do petróleo, com o biocombustível. E essa adição, essa porcentagem, ela vai aumentar a cada ano, ou seja, nós vamos utilizar cada vez mais o biocombustível no combustível misturado. Resumindo, quando se tem biocombustível misturado, o que vai acontecer? Acontece essa presença de água e a formação de micro-organismos que degradam esse combustível e prejudicam o funcionamento dos motores dos automóveis. Então, nós desenvolvemos uma forma de se combater esta biomassa, esse sludge, né? Essa borra de biocombustível que fica decantada no fundo dos tanques através da utilização de lâmpadas ultravioletas. Isso foi muito legal, né? Foi o trabalho do Marco, o trabalho da Andressa Neves, né? Junto com o NEMA, nós conseguimos uma patente, né? Com esse procedimento e no nosso laboratório. Foi muito bacana essa área e é uma área que avança demais, como eu disse para vocês, que precisa de muitos engenheiros, de muitos mestres, muitos doutores trabalhando, tá? Então, veja, o NEMA e o Lab Mater, nós conseguimos eliminar os micro-organismos dessas blendas utilizando radiação ultravioleta, tá? Quem tiver mais interesse sobre isso, eu posso passar, ou sobre qualquer área que vocês tenham interesse aqui. Vejam uma outra área extremamente importante, principalmente na nossa região, tá? A utilização de fungos que atacam insetos. Fungos que são patógenos de insétodos, artrópodes. Então, a Embrapa, recentemente, sabe-se há muito tempo que o tricoderma, que a Beauveria baciana, são fungos com a entomoftora, né? São fungos que atacam insetos, mas nós estamos desenvolvendo novos meios ou meios mais eficientes para se combater esses insetos praga. Então, a Embrapa agora, recentemente, pegou aí um tricoderma aspereiloides, tá? Que era já uma ferramenta de controle de insetos no meio agrícola. Quando você desenvolve um fungo que controla o inseto, você não precisa comprar o defensivo agrícola, né? Você não precisa aplicar aquelas cargas imensas de veneno que contaminam o ambiente, contaminam os animais, contaminam os seres humanos, não é? E a terra, o ar. Então, o controle biológico, utilizando-se fungos, é outra área importante de desenvolvimento. Nesse caso aqui, ele utilizou farelo de arroz e conseguiu criar uma situação, um processo da biotecnologia, porque veja bem, a biotecnologia nem sempre é um processo, ela gera um produto, perdão. Ela nem sempre gera um produto, ela pode gerar um processo melhorado. Se você melhorar o rendimento de um processo, você já está fazendo biotecnologia. E foi o que fizeram aqui, tá? O pessoal da Embrapa aqui, da Unesp, desenvolveram conídeos desse tricoderma
de uma forma que ele era muito mais invasivo para matar os insetos e por muito mais tempo. Então, foi uma ferramenta, um processo que eles acabaram otimizando. Aqui no lado esquerdo, esse é o trabalho da Bianca, né, que nós estamos em fase de desenvolvimento de um fungo isolado da nossa região aqui, que produz essa substância vermelha, osporeína, que é uma substância importantíssima no combate a estes organismos praga, tá? Organismos que são patógenos de plantas. Eu coloquei a nossa abelhinha aqui do lado, a jataí, porque essa é mais uma linha de trabalho do NEMA, do nosso laboratório. Essa daqui, nós estamos verificando estas abelhas nativas do Brasil, que nós chamamos de meliponíneos, abelhas sem ferrão. Tem a jataí, tem a iraí, tem a tiúba, tem a mandaçaia, tem centenas de abelhas sem ferrão brasileiras. Cada uma delas tem a sua importância ecológica, porque ela visita um grupo de plantas diferentes para polinização. Mas o que nós estamos fazendo é verificar quais são os fungos que são associados a cada uma dessas abelhas. Então, a jataí, por exemplo, ela carrega qual fungo aqui? Quando ela visita as flores, ela leva qual fungo de um lado para o outro? A abelha cachorro, ela leva qual fungo de um lado para o outro? A mandaçaia, ela leva qual fungo quando ela visita uma flor ou outra? Então, nós estamos isolando e identificando estes fungos que estão associados com essas abelhas sem ferrão. Já há alguns anos estamos fazendo esse trabalho. Esse é o trabalho que a Maria Eduarda, agora, o Vinícius, as meninas a Amanda, começaram a desenvolver, e agora a gente está vendo que esses dados se repetem. Então, e existem fungos de diversos tipos, fungos que são prejudiciais para as plantas, fungos que são benéficos para as plantas. Então, esse é um conhecimento que não existe ainda, ou existe muito rasamente, e que nós estamos trabalhando no laboratório. Bom, perdão. Outra atividade de extremo interesse que nós temos no laboratório é sobre a atividade lignolítica, né? A capacidade de fungos degradarem madeira, madeiras duras, tá? Recentemente, aqui na minha casa, eu tenho uns mourões de aroeira. Aroeira é usada para fazer mourão de cerca. É uma madeira muito dura. Dura como se fosse o pau-marfim ou o mogno. É uma madeira muito dura. Tanto que ela fica no tempo por anos e anos e anos, fazendo ali a cerca, estruturando a cerca do gado, e ela não apodrece, porque é muito densa a parede celular dessas plantas. Bom, eu percebi que haviam alguns fungos semelhantes a esse amarelo aqui, ó, crescendo na aroeira. Bom, se ele cresce na aroeira, é porque ele está colonizando a aroeira lá dentro, ele está degradando, decompondo aquela madeira e formando os corpos de frutificação. É lógico. Então, o que nós fizemos? Nós isolamos este fungo, estamos fazendo a identificação genética dele, e agora nós vamos começar a utilizar a bateria enzimática desse fungo para a degradação da madeira, né? Para a produção de alimentos, se ele for comestível, para a gente fazer processamento de polpa de papel, perdão, e assim por diante, tá? Esse daqui é um Pleurotus ou shimeji, que também existem algumas linhagens que crescem em madeira. Isso daqui parece um eucalipto, se eu não estou enganado. Esse daqui é um outro fungo que me perguntaram agora recentemente, né? Um aluno perguntou, falou assim que ele viu um vídeo, e aí é um fungo. Eu já trabalhei com ele há muito tempo, agora eu quero voltar a trabalhar porque ele é muito interessante, ele cresce muito rápido.
Ele é muito bonito também e é muito gostoso também. Tem gosto de cenoura esse fungo aqui, tá? Ele é o Pleurotus ostreato-roseus. Também tem as beta-glucanas, também degrada. Aqui eu cultivei ele em resíduo de algodão, em 94, faz um tempão, tá? Eu já cultivava ele. E aqui em resíduo de trigo, tá bom? Então nós trabalhamos até hoje, é um fungo muito rápido, muito fácil de cultivar. Então nós estamos aí para lançar um curso para quem gosta da parte de cogumelos comestíveis, entender um pouco mais do cultivo desses pleurotos, e aí a gente vai usar esse organismo aqui. Ó, uma beta-glucana 1314, tá? Uma variação, não é 1316, essa é 1413, tá? Essa daqui é muito parecida com aquela, vários polímeros de glicose, ó, uma equisose, tá? Carbono 1, ramificada aqui no carbono 4, ó. E aqui, 1, 2, 3. 1, 3 a cadeia principal, perdão, 1, 4 a cadeia principal, com algumas ramificações em carbono 3. Se tiver mais ou menos ramificações, ela tem uma ação. Se ela tiver xilose aqui na ramificação, ela tem outra ação. Se ela tem uma manose com uma xilose, ela tem outra ação biológica. Essa daqui ativa macrófagos. Vejam que interessante. Essa daqui é a molécula que eu falei que ela é patenteada pela Mitsubishi Motors, tá? Ela é uma molécula um 3, 1, 6. É uma beta-glucana, ó, cadeia principal 1, 3, ramificada em 6, tá? Faltou um N aqui, ó, dizendo que essa estrutura aqui se repete. Então, ela é imunomoduladora, ela ativa o sistema imunológico, faz com que o paciente fique mais resistente a gripes, a vírus, a herpes, né? Ela tem efeito anticarcinogênico, ela reduz o efeito de mutações, ou seja, ela é antimutagênica, e de quebra, ela ainda controla os níveis de colesterol no sangue e nas membranas celulares. Ela é produzida por esse cogumelo aqui, o shiitake, que nós já produzimos aqui também, é muito gostoso e muito apreciado pelos orientais. Bom, outra área que está meio parada dentro do nosso laboratório, porque isso daqui é uma área que interessa muito aos agrônomos, é os fungos micorrízicos, tá? A associação simbiótica de planta com fungo. Então, é sabido que mais ou menos 70 a 80% de todas as plantas no planeta apresentam simbioses com fungos micorrízicos. Então, quando você vê a árvore em cima da terra, você não imagina que embaixo lá, junto com a raiz dela, existe uma rede de hifas fúngicas que acelera a absorção de nutrientes pela planta. Então, vejam só, tem muitas plantas que são micorrízicas obrigatórias. Os pinos, por exemplo, ó, que é o cogumelo fazendo micorriza aqui embaixo. Aqui tem uma grama, ó, a mesma grama, tá? Do lado direito sem micorriza e do lado esquerdo com micorriza. Ó a raiz dessa daqui. Tem 3 vezes mais biomassa radicular do que aqui na direita. E olha só a grama, tem o dobro do tamanho do que aqui. Então, esses fungos, a simbiose é uma associação benéfica para ambos. O fungo fica ali, vivendo muito bem, e a planta melhor ainda, porque a rede de micélio ramifica a raiz, duplica a área de absorção da planta. Então, a planta prospera muito mais. Existem fungos que não se sabe por quê emitem luminescência, né? São fungos bioluminescentes, várias espécies aqui no Brasil. É um pouco mais difícil de você coletar, porque daí você tem que ir para o meio da mata à noite, não é? E fazer a coleta, deixar a visão acostumar, mas eles possuem aí luciferina e luciferase, tanto que já estão sendo estudados para aplicar essas moléculas em outras frentes,
Existem muitos fungos que são... Eu já estou acabando, tá? Já libero vocês para as perguntas. Muitos fungos que são extremamente tóxicos, são mortais. Esse primeiro aqui é a Amanita phalloides, tá? Ela produz um veneno, uma toxina mortal, que é a faloidina. A faloidina, a Amanita muscaria também, ó, ela produz, é o cogumelo dos Smurfs, né? Muito famoso aí, vermelho de bolinha branca. Os europeus colocam, ela chama Amanita muscaria porque ela espanta mosca. Os europeus colocam na janela, coletam e põem na janela, porque daí a mosca não vem. A mosca é espantada pelas toxinas que ele produz. Por isso chama Amanita muscaria. Esse daqui é o principal causador de envenenamentos causados por cogumelos. 90% das mortes causadas por ingestão acidental de cogumelos é por causa desse cogumelo aqui, Amanita phalloides. Bom, o Agaricus brasiliensis, né, o Agaricus blasei, aí que eu já mostrei para vocês. A trufa negra exótica não ocorre aqui no nosso país, tá? Ela está associada a bosques europeus. Então, essas trufas são caríssimas, caríssimas. Os caçadores de trufas, eles saem com cachorros treinados ou com porcos, fêmeas de porcos na coleira, e eles vão farejando no meio na terra, né, embaixo das folhas, até encontrar o cheiro da trufa. Daí, quando eles começam a cavar, o caçador de trufas tira o cachorro e cava e coleta essa trufa negra, que é caríssima, que você vai comer um prato disso aqui, eles só ralam um pouquinho da trufa em cima do seu macarrão e é só, tá? Ela é muito, muito perfumada e muito cara. Esse daqui é um inseto atacado por um Ophiocordyceps aqui, ó. Aquele que serviu de inspiração para o The Last of Us. Ó, o inseto está aqui embaixo e a gente tem dois cogumelos aqui crescendo em cima do inseto, em cima da formiga. Isso aqui parece uma formiga cortadeira. Aí, esses cogumelos, esses fungos aqui desse grupo, eles são muito interessantes para se estudar para o controle biológico de pragas também, tá? Os cogumelos alucinogênicos, também outras várias empresas no mundo estão estudando estes cogumelos, esses aqui tóxicos também, tá? Porque, veja, uma substância que é veneno em uma determinada concentração, em outra concentração ela pode ser um medicamento, né? Ela pode ser utilizada e é utilizada. Esses alucinógenos aqui, eles estão sendo utilizados em doses reduzidas por algumas empresas europeias para se tratar depressão. A depressão e o vício em drogas ilegais, doenças neurodegenerativas também, né? Então, eles produzem, purificam as moléculas, estabelecem a dosagem e vão fazendo os testes. O penúltimo slide aqui, o Ganoderma lucidum, que nós produzimos no nosso laboratório, aqui na UFPR Palotina, extremamente poderoso, extremamente interessante para várias aplicações biotecnológicas, e o shiitake também produzido aqui em troncos de madeira. Esse daqui a gente produziu para salvar a linhagem e aí acabou utilizando depois para outros experimentos, tá? Então, para concluir, eu agradeço novamente ao professor Isaac pela oportunidade de fazer essa apresentação e me coloco à disposição, tá bom? Para qualquer eventual dúvida, para qualquer pergunta que exista e que vocês queiram fazer. E fora depois também do horário da nossa palestra, eu vou ter prazer em receber vocês, alguém que tenha alguma dúvida ou queira alguma informação adicional. Muito obrigado a todos
pela companhia aqui nessa tarde agradável, tá? E estou à disposição de vocês. Muito obrigado, Isaac. Um abraço. E professor Fábio, muito obrigado pela excelente apresentação. São palestras assim que a gente busca mesmo nessa disciplina, né? Mostrar para os nossos alunos e os convidados também, né? Uma nova área aí de possibilidade para eles, um assunto diferente que está muito em alta aí, tá bom? Então, primeiramente, então eu vou abrir um espaço para quem quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida com o professor Fábio, só levantem a mãozinha aí no Teams, tá? E fiquem à vontade, aproveita ali. O Matheus já levantou a mão ali. Matheus, fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Vocês me ouvem? Acho que sim, né? Sim. Sim, É, eu tenho duas questões que eu fiquei pensando aqui. Primeiramente, obrigado pela palestra, foi bastante interessante. E a minha pergunta tem a ver com isso, porque quando eu vi o título, eu esperava um outro tipo de assunto e me surpreendi positivamente, porque, pelo menos, eu sou daqui da USP Leste, né? E aí tem o pessoal da biotecnologia e tem os professores que trabalham com fungos, mas principalmente no âmbito usando leveduras. E aí eu vi que o trabalho do professor é mais com base de omicetos. E sim. aí, então eu esperava um tipo de apresentação e você me mostrou um outro mundo que eu nem sabia que existia. Então eu queria, se o senhor puder, falar um pouco da diferença entre os dois tipos de pesquisa. Tá. Perfeito. Ótima pergunta. Tá? Então, assim, as leveduras, elas são fungos também, são eucariotos também, né? E são unicelulares. Então, cada célula daquela ali a gente considera um organismo separado. E elas são muito utilizadas em processos muito clássicos da biotecnologia, como, por exemplo, na indústria da panificação, aquele fermento que a gente usa é Saccharomyces cerevisiae, é levedura, tá? E aquelas cepas que nós utilizamos também para a produção de cerveja, né? Também são leveduras. Então, como essa indústria, ela tem centenas de anos já, fora a indústria farmacêutica, porque a levedura, ela é muito fácil de você cultivar em meio líquido. Então, você consegue produzir, assim, milhares de litros em uma única batelada. As indústrias cervejeiras fazem isso. Quando a gente passa daqui para Curitiba, ali você passa em frente à Ambev e você vê aqueles tonéis de inox enormes, onde ocorre a fermentação da cerveja. Então, tem muito mais gente estudando, sim, as leveduras, tá? Saccharomyces cerevisiae, a fermentação líquida utilizando as leveduras. A indústria farmacêutica é outra apreciadora das leveduras, porque como a levedura é eucariótica, é muito mais fácil você colocar um gene humano, por exemplo, dentro do genoma da levedura e fazer com que essa levedura produza essa proteína de interesse humano, como é o caso da insulina recombinante, por exemplo, que pode ser produzida em leveduras, pode ser produzida em bactérias. Então, sim, você vai encontrar muito mais grupos e muito mais pessoas e muito mais informação na literatura sobre essa fermentação líquida utilizando fungos leveduriformes. Mas como eu sempre trabalhei com os basidiomycetes porque eles sempre me atraíram talvez pela gama, pela diversidade de substâncias que eles conseguem produzir, eu comecei a estudar a parte de basidiomycetes. Qual que é a aplicação? O que que a gente consegue fazer com o que a gente tem aqui, né? Como que eu posso usar? Pode ser usado como comida, pode ser usado como ração de peixe, pode ser usado como ração animal, pode ser usado como creme, pode ser usado como cosmético. Então, justamente por ser uma área menos explorada, eu preferi uma grande parte das pesquisas que nós temos no nosso laboratório é com os basidiomycetes. Eu acho que a chance de a gente encontrar coisa nova é muito legal com fungo, é muito grande, sabe? Tem um lado ruim também, porque é menos informação, mas tem um lado bom, é que tem pouca gente, tem poucos micólogos, poucos bioquímicos Uhum. estudando fungo ainda.
Então é Sim, isso. eu imagino, né? Obrigado pela resposta. Se eu puder, queria perguntar mais uma coisa. Pode ficar à vontade. É, e aí, linkando com a aula do professor da semana passada, que foi sobre produtos naturais, eu fiquei imaginando como que seria esse processo de isolamento e de purificação de substâncias. Porque, por exemplo, você mostrou que você tem cultiva fungos, ele tem ação antimicótica em outros fungos, em Cândida, por exemplo. E de que forma você consegue estudar e isolar qual é a substância e qual que é o princípio ativo que está nesse jogo? Tá. Bom, aí você tem duas, na verdade, dentro dessa linha aí de se falar dos princípios ativos ou das substâncias antitumorais de ação farmacológica, você pode fazer duas formas. Você pode estudar e ir purificando com a metodologia clássica de purificação da farmacologia, a mesma que a gente utiliza, ou muito parecida, com os métodos de extração e purificação de moléculas vegetais. Então, você pode purificar, por exemplo, precipitando com ácido, precipitando com etanol, precipitando com acetona, né? Aí você pega e isola um grupo de substâncias. Aí, a partir desse grupo, você pode fazer uma diálise. Aí você purifica outro grupo de substâncias. Aí o que sobrou você pode injetar, por exemplo, num HPLC, numa cromatografia líquida de alta eficiência. E aí você seleciona outros grupos. A HPLC você consegue inclusive recuperar. Você pode acoplar ele a uma cromatografia ou então a uma espectrometria de massas para você conhecer a molécula, né? Então, ou você pode estudar essas moléculas e ir fracionando por essas técnicas, e depois você partir para uma derivatização ou uma síntese química dessas moléculas, ou você pode tentar produzir aquele micro-organismo em uma quantidade maior, igual é feito com a levedura. Uhum. Porque, eu coloco já para você também, dá para pegar todos esses fungos que eu mostrei aí, que são basidiomicetes, que na natureza ele está em meio sólido, né? Mas a gente consegue cultivá-los em meio líquido também. Então eu posso cultivar em meio líquido e isolar a biomassa ou a substância que me interessa, no volume que eu quiser, entendeu? Então você tem essa possibilidade também. Excelente. Obrigado pela explicação, professor. Joia. Qualquer Ok. dúvida pode entrar em contato comigo depois que a gente vai conversando. Tá bem, obrigado, professor. Ok. Valeu. Sabrina? Oi, obrigada pela disponibilidade, professor Fábio. Oi, Sabrina. Eu vou puxar um pouquinho para o meu lado, porque a minha área é cardiologia, e o senhor comentou sobre modulação da pressão arterial e antiagregação plaquetária, né? Isso já está, assim, desenvolvido, testado em humanos, alguma coisa assim? Olha, até onde eu sei, são poucos os testes que existem ainda, né? Mas nestes últimos anos, essa é uma ação biológica que eu tenho pouca experiência, para ser sincero com você. A minha experiência é de revisões de literatura, de bancas que eu participei, mas eu tenho uma curiosidade muito grande para testar algumas dessas substâncias, né, em animais, para a gente ver o que acontece. Por exemplo, existe uma startup que está produzindo essa biomassa fúngica para cicatrização de queimaduras. Então, eles aplicam isso em animais com uma condição controlada, sempre com um grupo controle, para você comparar ali com um medicamento que já é efetivo contra isso, para você saber o que está acontecendo, né, quando você testa esses fungos nessa situação. Eu sei que sim, já existem. Se você quiser, eu posso buscar algumas informações adicionais em algumas bases de dados que eu conheço bem e te falar melhor quais são os fungos. E se você quiser também, se você tiver interesse em a gente começar a conversar um pouco mais sobre isso, quem sabe a gente não encontra alguma coisa, aquele Ganoderma lucidum, por exemplo, tenho certeza que tem coisas que estão relacionadas com agregação plaquetária. Tem muita coisa para fazer ainda.
porque é uma indústria farmacêutica, assim, se aparecer alguma coisa, né, propícia para desenrolar, né, porque é do infarto, a agregação plaquetária, né, então, e da pressão mais ainda, né, então seria muito precioso, assim, se realmente a gente visse que funcionaria, né. Com certeza, com certeza. Eu vou pedir para você passar o seu contato Uhum. para, né, para mim, me envie aí por gentileza, aqui que eu quero estreitar um pouco mais, sabe? Essa é uma linha de pesquisa que há tempos, essa parte de cicatrização, essa parte de ação aí sobre fibroblasto, tem muita coisa para se fazer ainda com a nossa biodiversidade aqui, que a gente nem tem ideia das coisas que a gente está pisando em cima. E muitas vezes jogando fora, né? Porque quando você vê aí florestas e florestas, hectares sendo derrubados, só nesse tempo dessa palestra aqui, com certeza já desmataram aí vários campos de futebol de floresta brasileira, né? E quando a gente perde essa biodiversidade macroscópica, a gente também perde a biodiversidade microscópica, biodiversidade de vírus, de bactérias e de fungos, que é a nossa grande moeda aí da atualidade, a biotecnologia. Se você puder deixar o seu contato, eu encaminho para você mais algumas informações. Ótimo, professor, obrigada. Eu vou enviar aqui no chat já. Tá bom, Isso. muito obrigado. E se acaso você não conseguir pegar, Fábio, você me avisa que eu tenho o contato da Sabrina, tá? Ah, ela é aluna da nossa disciplina também, tá? Eu posso te passar também, tá? Você tá fique à bom. vontade. Sabrina, pode colocar no chat aí se você não se importar, Obrigado, mas Sabrina. depois se o Fábio de alguma maneira não perder ou uma coisa precisar de mais algum contato, não só de Sabrina, mas de outros alunos aí, fique à Tá vontade, bom. eu tenho o contato deles, tá? E pode É, também passar o meu contato para quem quiser, ok. tá bom? Beleza. Podem ficar à vontade aí para me chamar por WhatsApp ou por e-mail. Terminando a palestra aqui, as dúvidas, eu vou mandar um e-mail para o pessoal da disciplina com o seu e-mail, para todo mundo, né? Daí já fica Tá registradinho bom, também, Fábio. Beleza? combinado. Mais algum. Sabrina, desculpa, você tem mais alguma dúvida? Não, acho que era isso. Eu só queria ver que pé que estava e se Tá. tinha alguma coisa em humana. Acreditei que não, né? Mas sempre é bom perguntar para quem está na Tá. área, né, específica. Uhum. Sim, e é bom porque também aguça a curiosidade, porque é um assunto encantador, né? Um assunto muito interessante e pelo rol de ações que essas moléculas fazem, né? Uhum. Onde elas podem ser usadas. Uhum. Eu acredito que só, Sabrina, pensando um pouco na sua pergunta agora, existe uma tendência para que no futuro os medicamentos eles sejam cada vez mais seletivos, mais específicos para o paciente, né? Então, não é o mesmo tumoral, por exemplo, que vai poder ser usado para todo mundo. Não é o mesmo imunomodulador que vai fazer o mesmo efeito em todo mundo. E eu acho que a gente vai por esse caminho aí, sabe? Para doenças também como a hipertensão arterial, né? Que já virou problema de saúde pública já. Obrigado. Pessoal, mais alguém gostaria de comentar ou perguntar alguma coisa para o professor Fábio? Só levantar a mãozinha aí. Bom, Fábio, eu tenho colocações e dúvidas bem pontuais, bem simples, que eu acho que vai ser interessante também para quem está assistindo, tá? Perfeito. É, você acha que, assim, qual seria o papel da edição gênica hoje, né, da engenharia genética, impactando esses fungos em biotecnologia, né? Qual é o futuro dessa área, né? Existe bastante perspectiva de melhoramento, né, edição gênica para aplicação de fungos em biotecnologia? Isaac, ótima pergunta. E a resposta é sim. Existe um potencial gigantesco
para a utilização destes organismos em diversas áreas, como a gente viu, na área médica, na área farmacológica, ou na própria área de bioconversão de resíduos para a produção, por exemplo, de uma ração animal. As ferramentas atuais de biologia molecular, como o CRISPR, as ferramentas mais contemporâneas, que modificam ou alteram o genoma dos organismos, terão, com certeza absoluta, um papel fundamental nesta criação do que a gente chama de fungos aí engenheirados, né? Uhum. Fungos que são transformados ou fungos recombinantes. Acontece que esse é um pé de um tripé. Não basta nós termos um organismo que seja modificado geneticamente e capaz de desenvolver um produto ou um processo, se este processo não for viável economicamente em larga escala. Então, depois da etapa de se, por exemplo, eu descobri um fungo importante aqui que eu posso ter modificado e ele produz um polissacarídeo importantíssimo que pode ser utilizado na empresa cosmética para fazer um cosmético, como já existe, tá? Shampoos, etc. Se isso não for viável economicamente em larga escala, toda essa pesquisa inicial ela fica parada. Então, exige uma pesquisa meio que sinérgica, né? Outra coisa que não pode acontecer é aquele processo gerar um produto muito interessante, mas ele ser um potencial poluidor também. Ele gasta muita água, ele gasta muita energia, ele sobra muito resíduo daquele processo, então ele acaba não compensando, ele faz mais mal do que bem. Então, são alguns pontos que o biotecnólogo ou o engenheiro de biotecnologia, ou físico, ou químico, ou o que quer que seja, porque hoje em dia essa área, ela já é uma área multidisciplinar. Tem gente da engenharia química trabalhando muito bem dentro da biotecnologia, né? Tem gente da biomedicina trabalhando muito bem dentro da... Tem físicos muito bons que eu trabalhei dentro da biotecnologia, porque a gente utiliza aí equipamentos de ressonância magnética nuclear, a gente utiliza... É uma equipe multidisciplinar. Mas, com certeza, existe um potencial muito grande, porque é um mega grupo. É igual inseto. Tem muito fungo diferente e interessante, né? E muita aplicabilidade muito interessante, né? Com certeza é uma perspectiva fabulosa que eu vejo, junto com algumas outras áreas da ciência, por exemplo, o desenvolvimento aí de eletrônica junto ao corpo humano, né? A nanotecnologia, são áreas que vão despontar aí nos próximos anos, nas próximas décadas. Uhum. Fábio, aproveitando essas últimas colocações, eu até tinha anotado algumas coisas aqui para falar, não vou me estender muito também, mas assim, você falou desse último assunto agora, e como a gente tem bastante aluno aqui, tanto de pós quanto de graduação, você, com a sua experiência aí de quase 30 anos aí nessa área, quais as competências que você acredita, né, que estudantes precisam desenvolver para atuar com fungos em biotecnologias hoje e nos próximos anos? O que que você falaria para quem está começando agora, nessa área? Por onde eles deveriam começar e talvez não falar para onde eles devem ir, mas quais são as áreas mais promissoras dentro dessa grande área de pesquisa? Tá. Bom, a micologia, né, o estudo dos fungos, ele envolve o conhecimento básico destes micro-organismos, né, e que é fornecido, digamos assim, ao estudante nas aulas de microbiologia. Então, para você estudar fungo, você tem que dominar microbiologia. Tá? Você tem que saber ali como que você faz o repique, como que você prepara meio, como que você
é, vê isola um fungo da natureza, como que você separa um fungo de interesse de um fungo contaminante, como que você estuda para esse fungo, né? O que que você faz para bioreatores, por exemplo. A cinética de bioreatores é muito interessante para quem quer trabalhar com culturas em batelado, culturas maiores. O que que o fungo precisa para crescer? Quando a gente cultiva um fungo no meio sólido ou no meio líquido, a gente nada mais está fazendo do que imitar a natureza. Você está imitando uma condição ótima de crescimento que ele teria na natureza. Então, nós sabemos, por exemplo, que fungo precisa de glicose, precisa de carbono e de nitrogênio. Tem que ter uma relação de carbono para nitrogênio. Normalmente, essa relação ela varia dependendo da espécie de fungo que você está cultivando, que você está procurando. Então, você tem que saber a relação carbono-nitrogênio daquele grupo que te interessa. Ah, se eu estou trabalhando com pleurótus, é 20. Se eu estou trabalhando com, sei lá, o macrociptitans, que é aquele um que inibe célula de melanoma, aí já é 5. A relação carbono-nitrogênio muda, tá? Inglês, o inglês não tem como fugir, porque todas as informações mais importantes de todas as áreas, elas não estão em livros, elas estão disponíveis em artigos científicos, que são publicados todos os dias. Não dá tempo de você fazer livro para tudo. Então você tem que ir lá e ler em inglês. Não tem outra possibilidade, tá? Que mais? Bom, a bioquímica é muito importante e, inegavelmente, a biologia molecular. É. A biologia molecular, ela vem aparecendo, quer dizer, já apareceu há muito tempo, mas agora com as PCRs quantitativas, com aquelas técnicas mais novas, sequenciamentos de última geração, aí isso vai fazer parte do futuro do médico, do bioquímico, do agrônomo, do biotecnologista, do engenheiro e assim por diante, do biólogo, né? Exatamente, Fábio. E eu acrescentaria também a parte de inteligência artificial aí, né? Com certeza. Né? Com certeza aí, né? Não É, importa. Eu falei isso semana passada para os alunos também, tá falando hoje, né? Não importa a profissão que tu seguir, estude IA, de alguma maneira tu vai usar, tu vai aplicar. é. Fábio, só para finalizar aqui, eu sou daquelas pessoas que acordam domingo de manhã para assistir Globo Rural, né? Então, há umas 3 semanas atrás, você falou de bioinsumos, eu até vou colocar o link aqui para depois alguém quiser assistir. Passou uma reportagem no Globo Rural sobre a aplicação de bioinsumos para pequenos e médios produtores, né? Eles produzem na própria propriedade e tudo, né? Então, eu até busquei essa reportagem aqui agora. Então, fique aí para quem quiser Obrigado. assistir aí também, tá? É, Legal. pe- Pessoal, mais alguém gostaria de colocar alguma coisa, professor Fábio? Bom, Fábio, então é isso, tá? Muitíssimo obrigado mais uma vez pelo seu aceite, pela apresentação da sua palestra, tá? Para os alunos ali, eu abri a inscrição, né? Então eu estou até com a lista aqui aberta, né? Então, se alguém que estiver aqui assistindo e não preencheu a lista, né? Mande um e-mail para mim, né? Eu vou colocar meu e-mail aqui no chat para receber o certificado, né, da participação da palestra, tá? Então é isso, Fábio, muito obrigado mais uma vez, boa semana a todos e semana que vem nós temos a palestra da professora Caterine que vai falar sobre cienciometria e bibliometria em análises sistemáticas. Beleza, pessoal? Então é isso. Fábio e demais, muito obrigado pela participação, ótima semana, feliz Páscoa a todos. Eu que agradeço, pessoal. Foi muito bom e estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem. É só entrar em contato, tá bom? Que a gente marca reunião, ou a gente se encontra e para estreitar os laços, porque eu acho que nós temos que, sim, aproveitar essa oportunidade que nós temos agora, né? Como, por exemplo, a Sabrina colocou. Então, Uhum. muito obrigado, Isaac, tá?
e fico à disposição. Ótima Páscoa para todos vocês. Valeu, Obrigado, pessoal. gente. Até mais. Tchau. Obrigada, igualmente. Até Tchau. mais.